Muitas pessoas me perguntam por onde começar esse caminho da espiritualidade, esse estudo de questões místicas, diria assim, né? Porque eu, pessoal, não sei se vocês me acompanham, me conhecem, talvez não, mas eu diria que eu sou uma pessoa muito dentro de uma normalidade, porque o meu trabalho não tem a ver, hoje pelo menos, não tem a ver com a espiritualidade. Eu trabalho com comércio exterior. Eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho meus clientes, e não quer dizer que por causa disso eu não possa me dedicar e estudar sobre espiritualidade, sobre conhecimentos maiores do que a gente vê aqui, como a gente caracteriza como conhecimentos que a gente estuda no colégio, na universidade, enfim, né? Mas logo, logo isso tudo vai mudar. Enfim, então por que eu conto isso para vocês? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm interesse, têm potencial, têm dúvidas de questões que estão aí internas dentro de vocês. Eu sei porque muitas pessoas que eu converso, a gente acaba chegando nesse assunto. Às vezes conhecidas, às vezes não tão conhecidas, e quando vê a gente está falando de qualquer assunto aleatório, seja alienígena, seja espiritualidade, lógico que eu também devo puxar um pouco isso. Mas o que que eu vejo muito acontecer? As pessoas têm medo e também procrastinam muito. Então, se tu quer começar a entender um pouco mais desse assunto, você precisa, é a sua obrigação, começar por algum lugar. E não existe uma regra, né? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei fazendo um curso de, de despertar da consciência, onde existia de tudo, desde os chakras, desde como é que nosso corpo é formado, desde processos reencarnatórios, fiz reiki, sou reikiana, fiz regressão, já consultei com tarô, já fiz mesa radiônica, já fiz constelação familiar, enfim. Fazem anos que eu venho estudando e conhecendo várias técnicas. E eu sempre falei para mim mesma que conforme fosse tendo o chamado para eu fazer, eu iria fazer. A própria regressão, eu dizia, quando eu soube, né, do procedimento, eu dizia, olha, a princípio eu não vou fazer, né, porque eu acho que se a gente esqueceu, tem algum motivo, passado é passado, falava tudo isso. Até que surgiu um dia em que eu precisei sentir o chamado, precisei dessa ajuda que foi através da regressão. Então, tudo tem o seu momento, não existe um caminho certo. O que não pode é a gente ficar procrastinando. As pessoas se deixam levar, a gente se deixa levar, eu também já fiz isso, pelo nosso dia a dia. É muito mais fácil a gente continuar vivendo o nosso dia a dia, que nada mais é do que uma ilusão. O dia a dia do trabalho, acordar, ter as nossas tarefas da casa, ter os nossos compromissos com a nossa família e tudo mais. E aí a gente vai deixando sempre para depois esses assuntos que muitas vezes bate lá no fundo da nossa consciência para a gente estudar mais e se inteirar mais sobre isso. Muitas pessoas também têm medo, e o medo nada mais é do que uma consequência da ignorância, porque quando a gente conhece alguma coisa, nós não temos medo. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. E lembrando que com certeza é a sua mente humana que desconhece, mas o seu eu superior, a sua alma, com certeza conhece muito mais. É só a gente se abrir para isso. Então, gente, fica aqui esse meu convite para esse despertar. Tu pode ter certeza que quando tu começar, muitos dos teus problemas, muitos dos teus afazeres, muitas das desculpas que tu usa hoje vão se resolver. Porque, na verdade, isso aqui que a gente tem de ter que trabalhar, de ter que ganhar dinheiro, sim, isso é importante, lógico que é. Nós precisamos ter a nossa segurança, né, financeira, de saúde, a nossa casa, enfim, tá tudo certo em relação a isso. Nós somos merecedores de ter sempre o melhor. Mas, com certeza, quando a gente está no caminho da nossa evolução, no caminho traçado para nós, num caminho de conhecimento, tudo isso vem mais fácil. E a gente vem de uma cultura, eu digo por mim, principalmente aqui da nossa região, a gente vem de uma cultura onde a gente aprendeu que a gente precisa trabalhar muito, né? A gente elogia muito a pessoa trabalhadora.
E quando a pessoa não trabalha, ela não é tão merecedora assim. Isso nada mais é do que uma crença limitante. Lógico, a gente teve os nossos avós, nossos ancestrais que tiveram que trabalhar muito e somos muito gratos a eles, está tudo certo. Mas não quer dizer que precisa ainda continuar a ser assim. E eu dou vários exemplos para vocês. Quando nós estamos muito mais sintonizados com a fonte, muito mais sintonizados com o nosso eu superior, muito mais sintonizados o nosso propósito de alma, as coisas vêm mais fácil. Deus não quer que a gente fique sofrendo, Deus não quer que a gente fique tendo que lutar por coisas que já são de merecimento nosso, né? A não ser que seja para trazer algum aprendizado. Então, quando a gente está nesse caminho, tudo acontece muito mais de forma mais tranquila, de forma mais fácil. Tudo que a gente tem que se esforçar demais, fazer muita força, é porque tá errado. Porque tudo que é nosso vai vir de uma forma mais de uma sinergia mais tranquila possível. E então, quando a gente se abre para isso, para olhar para os nossos problemas, para olhar para um conhecimento maior, o resto passa a ficar cada vez mais fácil, mais tranquilo e com certeza os problemas também vão aliviando cada vez mais. Então, não tem motivo maior do que olhar para esses assuntos, do que realmente se dedicar a isso, porque é eles que vão te trazer evolução. Pode ter certeza que o maior conhecimento, a maior técnica, a maior ferramenta já disponibilizada pelo universo não é uma mente brilhante e extremamente inteligente, não. Antes mesmo de seres inteligentes, tecnológicos, é muito mais importante que tenhamos sentimentos de gratidão, de fraternidade, de amor, porque é esses que são as verdadeiras qualidades e vantagens divinas. E muitas vezes a gente não consegue entender isso, né? Mas vamos olhar para a história de Jesus, por exemplo. Vários livros trazem isso, né? Que eles não conseguem entender como Jesus conseguia curar, sendo que ele não tinha conhecimento de medicina. Ele nunca passou por um treinamento, por um processo de estudo do corpo humano, mas ele tinha tanto amor e tanta empatia por quem ele estava ali ajudando, que ele conseguia acessar informações do divino que estava dentro dele, através do amor incondicional. Então, o meu desejo e o meu convite para você nesse vídeo é que tu pare, respire e de verdade, para de se dar desculpa, para de procrastinar, para de colocar no teu dia prioridades que não são prioridades na verdade, e tu sabe disso. E pare de se questionar tanto para que lado ir, como começar, porque a partir do momento que tu está aberto, as respostas vão vir. Vai vir uma pessoa que vai te indicar alguém, aí tu vai vir aqui, vai assistir um vídeo, aí vai aparecer um curso que vai te tocar e que tu vai fazer, vai vir um livro que tu acha que vai ter que ler. Então, conforme os sinais vão vindo, apenas siga. Sem procrastinar, sem colocar para depois, sem dizer que isso não é prioridade, porque na verdade pode ter certeza que essa é a maior prioridade que tu tem a fazer aqui nessa existência. Eu espero de coração que tu consiga seguir esse caminho, consiga aprender um pouco mais desses assuntos, desses temas, porque pode ter certeza que esse é o futuro de quem permanecerá aqui no nosso planeta. Fica com Deus. Até mais.